O número de universitários no Brasil dobrou para 7 milhões, graças ao ProUni, ao Reúne e ao FIES. Os grandes jornais não costumam falar nisso, mas são capazes de fazer um escândalo quando uma prova do Enem é roubada dentro de uma gráfica, que, por sinal, era de um dos maiores jornais que criticaram o Enem. Quando uma escola técnica é aberta numa cidade do interior, essa é uma notícia muito importante dada pelos jornais regionais para os jovens e para seus pais, e vai sair com destaque em toda a região. Quando eu informo que nesses 11 anos já inauguramos 365 escolas técnicas, 2,5 vezes o que foi feito no século passado, os grandes jornais dizem apenas que o Lula exaltou o governo do PT e voltou a atacar a oposição. Quando chega na sua cidade um ônibus, um barco ou um lote de bicicletas para transportar os estudantes da zona rural, essa certamente é uma notícia extraordinária para a imprensa regional. O programa Caminho na Escola já entregou 17 mil ônibus, 200 mil bicicletas e 700 embarcações para transportar 2 milhões de alunos em todo o país. Mas só aparece na TV se faltar combustível ou se o motorista de ônibus não tiver habilitação. Eu costumo dizer que parte dos grandes jornais me tratam muito bem e vocês sabem disso. Mas eu gostaria mesmo é que mostrasse as mudanças que ocorrem todos os dias em todos os cantos deste país. Queridas amigos e queridos amigos, quanto mais distante estiver da realidade, mais vai errar um veículo de comunicação. Basta ver o que anda publicando sobre o Brasil a imprensa econômica e financeira do Reino Unido. Em todas as áreas, e se alcançadas essas metas recebem um 14º salário no final do ano. Eu não vou aqui cansá-los com uma autopropaganda mineira, mas apenas para trazer no exemplo concreto uma sinalização clara daquilo que penso. E foi exatamente esse sistema de metas, de avaliação de resultados, que fez com que Minas Gerais, que está longe de ser o estado mais rico e muito menos mais heterogêneo, muito menos mais homogêneo, ao contrário, somos os mais heterogêneos do Brasil, tenha hoje a melhor educação fundamental do Brasil, segundo o MEC, a melhor saúde pública de toda a nossa região sudeste. Isso é uma comprovação de que, se você investe na meritocracia, se você qualifica o seu servidor público, os resultados vêm para aqueles que devem ser os sócios principais da ação do Estado, que é o cidadão brasileiro. Outros estados têm feito esforços nessa direção, o Paraná é um deles, estados de outros partidos, municípios vêm investindo em novos mecanismos de gestão pública. Infelizmente, no plano nacional, isso não vem ocorrendo, pelo menos ao longo dos últimos anos. Portanto, reafirmar essa convicção na meritocracia, no Estado para resultados, é algo que pretendo fazer ao longo de toda essa caminhada. Na minha modesta avaliação, não existe nenhuma medida de maior alcance social do que a boa aplicação do dinheiro público, com planejamento, com transparência e, obviamente, buscando resultados, qualificando. O caminho que o Brasil tomou nos últimos anos, de baixo crescimento, menor crescimento da história republicana, de termos, de um lado, a retomada da inflação, sobretudo nos itens que compõem de forma mais expressiva a cesta de compras da classe trabalhadora, dos mais pobres no Brasil. E também a retomada de um juro real, que é o mais alto juro real para países do porte do Brasil. Esse é um cenário que, se ele perdura, nós vamos ver derreter muitas conquistas que tivemos nos últimos anos e afetar sobremaneira a economia do interior do Brasil.
e é o poder de compra da sociedade brasileira, reduzindo o consumo pelo processo inflacionário, pelo alto endividamento das famílias, pelo comprometimento da renda familiar com o pagamento dos juros e, na sequência, comprometendo a produção industrial e a própria atividade econômica. Nós precisamos fazer essa roda rodar ao contrário. Nós precisamos de um choque de confiança na sociedade e, sobretudo, nos agentes econômicos, retomando a confiança numa narrativa de longo prazo, de responsabilidade da condução macroeconômica, de possibilidade de animarmos os investidores brasileiros e estrangeiros em setores estratégicos para a composição do nosso investimento. Desta forma, com o controle da inflação, proteger o consumo, proteger os empregos e podermos voltar a ver o Brasil crescendo num outro ritmo diferente deste que estamos vivendo.